Confesso que hoje de manhã também não acordei muito legal e acordei um pouquinho mais tarde e recebi a mensagem do pastor Isidro. Graças a Deus pude atendê-lo. Tá? Eu queria pensar um pouco com os irmãos sobre um tema chamado Lágrimas e Gritos. Vamos abrir nossas Bíblias em Esdras 3, de 10 a 13. Esdras 3, de 10 a 13. Uma dica, o livro de Esdras está depois de 2 Crônicas, tá? Faz parte dos livros históricos, na nossa divisão da Bíblia. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Deixa eu só regularizar aqui. Eu vou ler no meu celular, porque conforme você vai ficando diabético, é mais fácil você ler neste lugar. Eu percebi que eu não coloquei, mas tudo bem. Esdras 3, de 10 a 13. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Quando os construtores terminaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar as trombetas. Os levitas descendentes de Asaf fizeram soar os símbolos para louvar o Senhor conforme a lei de Davi havia prescrito. Com louvores de ação de graças entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos, que tinham visto o primeiro templo, choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir de muito longe. Talvez a gente cristão tenha se esquecido que, com o tempo e com o passar, que a história não é sobre nós, não é sobre mim. Eu viverei no máximo, assim, se eu viver por quilo, viverei mais de 100 anos. Mas cada um de nós tem um tempo limitado da sua existência. E às vezes a gente fica preocupado com o que será o futuro, com o que será o passado. A gente fica preocupado que as coisas mudam muito rápido. Pode ver eu, no alto dos meus 57 aninhos bem vividos, praticamente um adolescente. Já sou avô. Dia 16 de outubro, meu neto faz 1 ano. Passa muito rápido. Na verdade, o filho dos outros cresce rápido, né? Mas quando a gente olha esse texto, às vezes a gente esquece que existe um Deus, e essa é a nossa noção de cristãos, que controla a história está em suas mãos. Por mais que a gente faça coisas corretas ou erradas, existe um Deus que é dono da história, que não se surpreende com os fatos, e que está no controle desde os terremotos que estão acontecendo até com a nossa vida cotidiana. Ele sabe quantas as vezes o meu coração vai pulsar antes de parar. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Algumas pessoas até sei quantos fios tem, mas isso é muito fácil, porque eu não tenho nenhum. Mas Deus sabe a minha realidade, sabe quem eu sou e sabe cada coisa que está acontecendo aqui, enquanto cada um está consumindo de ar, até como as estrelas do céu são, qual o número elas são, e chama elas todas pelo nome. A gente vê isso nos Salmos. Às vezes a gente esquece que existe um Deus com controle de todas as coisas. E é interessante notar que Deus não faz nada aleatório, que Deus não faz nada sem um objetivo. Mesmo nós não sabemos, nós confiamos, ou deveríamos confiar. Grande parte do tempo a gente nem confia nele, achando que ele não sabe fazer as coisas, mas a gente deveria confiar que ele sabe tudo, que ele está no controle da história. E quando nós chegamos aqui no livro de Esdras, a gente ouve falar sobre a reconstrução do templo. Mas às vezes a gente esquece porque esse templo tem que ser construído. A gente percebe que no decorrer da história de Israel vai se criando. E no livro de Juízes a gente vai ver que
Israel vivia no ciclo que Deus fazia, Deus te mostrava, o povo se convertia, depois o povo se desviava, Deus trazia de volta. E no livro dos reis, a gente vai, de crônicas, a gente vai perceber que esse parâmetro da história de Israel se repete. Israel começa a se desviar, Judá começa a se desviar, e Deus traz um povo estrangeiro para fazer o quê? Para disciplinar o seu povo. Esse povo sai cativo da sua terra, primeiro é destruído o reino de Israel, depois o reino de Judá é invadido, Judá, Jerusalém é invadida, as pessoas são levadas cativas da Babilônia, os pertences do templo são levados para lá, a Arca da Aliança é perdida, e Deus estabelece com antecedência que ele faria isso, usaria uma nação estrangeira para dar crise na cabeça deles, porque a guerra naquela época não era uma guerra de nações, era uma guerra de divindades. E Deus faz uma coisa completamente maluca para a cabeça deles. Usa uma nação estrangeira para disciplinar e tirar Israel da idolatria. E durante esses 70 anos eles começam a perceber diferente Deus. Diferente do que eles perceberam na época do exílio no Egito, eles começam a ser curados da sua idolatria. Deus começa, na história, a mostrar para eles quem Deus é. E talvez os milagres que aconteçam no cativeiro babilônico são muito menores que os milagres que acontecem no Egito. E mostra que nós não precisamos de milagres. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos lembrar que existe um Deus na nossa história, um Deus que controla essas coisas e um Deus que quer usar as situações, os momentos, para que Ele nos discipline, para que a gente fique mais parecido com Ele. Talvez a gente tenha esquecido no decorrer da nossa vida cristã que nós fomos resgatados do mundo não porque Deus precisava da gente, mas porque a gente precisa de Deus. A gente precisa lembrar que nós somos resgatados para sermos mais parecidos com Ele. Mas nós precisamos resgatar uma ideia que nós temos perdido a cada dia, que é que nós precisamos conhecer a Deus com intimidade. Nós precisamos conhecer a Deus como o marido conhece sua mulher, como o filho conhece os seus pais. Devemos conhecer a Deus com intimidade, de saber os desejos, de saber quem Deus é e de conviver com Ele para Ele nos transformar. A gente vê isso na história de Abraão. Abraão, o pai da fé, não era tão fé assim no começo. A única coisa que ele fez a princípio foi obedecer a Deus. Depois ele começa a ter crises de medo, crise de ansiedade, crise de preocupação. E Deus vai mostrando até o ponto da crise ter um fim acontecer, que Deus estava preocupado em se mostrar, demonstrar quem Ele é, para que nós possamos conhecê-lo e sermos transformados. Ele pegar a nossa pouca fé e transformar numa fé de referência que nem fez de Abraão, pegar pessoas que não poderiam ter filhos e fazer deles uma grande nação, e pegar cada um de nós que estamos perdidos no mundo para sermos resgatados e sermos dele. Durante esses 70 anos, Israel sofre um cativeiro. Tem momentos que Deus mostra segurando os leões lá com Daniel, estando lá no fogareiro, lá no forno, na fornalha ardente, sendo a quarta pessoa naquela fornalha, mostrando que ele podia fazer muito mais, deixando o rei todinho da Silva, fazendo Nabucodonosor comer capim como se fosse burro. Deus estabelece todas essas coisas e vai demonstrando quem Deus é para que o povo de Israel o conheça. E nós precisamos restabelecer esse princípio nas nossas vidas. Nós não estamos aqui simplesmente para cultuar Deus, embora seja importante. Nós estamos aqui não só para orar, para que Deus transforme as situações, mas que nos transforme para sermos mais parecidos com Ele. Nós estamos aqui cultuando a Deus, porque não que Deus precise do nosso culto, mas porque nós precisamos de Deus na nossa vida e que nós o cultuamos com gratidão. Precisamos virar a chave, mudar a chave e mudar a história. E nesse ponto aqui no livro de Esdras, que se
confundem muitas vezes com o livro de Neemias, que contam o mesmo período histórico, contam a mesma história de perspectivas um pouco diferentes, e Deus é muito bom de nos dar perspectivas diferentes na sua atuação, para que a gente não tenha dúvida de uma coisa, que Ele age, que Ele existe, que Ele está conosco, que Ele se preocupa com o seu povo. E começa toda essa história depois de 70 anos de cativeiro, com Neemias entristecido, porque vem notícias de Israel que depois de 70 anos a terra está assolada, o templo está caído, que pessoas invadiram aquele local, que os utensílios do templo desapareceram, que o povo lá está perdido, e quem ficou em Israel, quem ficou em Jerusalém, está sofrendo. Fora toda aquela história que a gente tem das invasões, das mortes, de levar as pessoas cativas, de levar as pessoas a se tornarem elas escravos, de acabar com famílias, de acabar com a dinastia que existia em Israel. O Neemias está triste porque ele fala e ele pensa que aquele templo que demonstrava a glória de Deus, que Jerusalém que mostrava que Deus estava ali, está em escombros. E é interessante que Deus faz um negócio muito interessante, porque o próprio rei, percebendo a tristeza do seu mordomo, estabelece e deixa voltar para Israel e dá cartas para que isso aconteça. E Deus, no controle da história, usa a pessoa mais improvável para abençoar o povo de Deus. A gente esquece que Deus pode mover as coisas, mudar as situações, esquece de tudo isso no nosso desespero e na nossa tristeza. E às vezes a gente pensa que algumas coisas estão sob nosso controle, que nós vamos tomar pela mão e vai ser feito segundo a nossa vontade. Deus tira todo o poder, toda a possibilidade para mostrar que quem age, quem faz, quem direciona, quem muda a cabeça do rei, que a gente tem que estabelecer, que tem que mudar a nossa, é o próprio Deus. Orar não é só orar pedindo o que a gente quer. Nós perdemos o controle disso. Nós estamos parecendo mais pagãos muitas vezes. Porque a gente ora para que a nossa vontade seja feita. Só a nossa vontade. Não há problemas nisso. Mas a gente às vezes ora, a gente louva, a gente faz ações tentando mover o coração de Deus para fazer a nossa vontade. A oração do crente não move o coração de Deus. O coração de Deus que move a oração do crente. Porque é sobre ele. O paganismo ensina que nós devemos fazer atos de louvor, dar ofertas, para que Deus se incline a nós. Mas ao contrário, Deus se inclina a nós e dá a possibilidade de nós darmos ofertas, dá a oportunidade de nós o adorarmos e dá a possibilidade que o nosso louvor, mesmo não sendo perfeito, possa chegar agradável aos olhos dele. A gente às vezes está estabelecendo um cristianismo e uma forma de ver Deus que a gente esquece quem Ele é e esquece que tudo de bom provém do Pai das luzes. A gente às vezes está estabelecendo um critério assim. E chegando nesse texto, a gente começa a perceber que Deus pega uma parte do seu povo, traz de volta para que a glória de Israel seja estabelecida, porque a glória de Israel não tem nada a ver com Israel, tem a ver com Deus de Israel. O templo em Israel não tem nada a ver com o povo de Israel, tem a ver para que o povo entenda que Deus habita junto com o seu povo, para que tenha alguma coisa palpável para a fé deles, para a fé de cada um, que estabeleça que a gente olhe para lá e saiba que Deus tem cuidado do seu povo e está no meio de nós. Por isso que Deus mora, entre aspas, durante o período, por exemplo, do Egito até a construção do templo, mora em tendas. Sabe por quê? Para que o povo saiba que Deus está entre nós. Mais para frente, o autor de Hebreus vai dizer que Deus tabernaculou entre nós, que Deus esteve entre nós, que Deus escolheu estar entre nós, não porque Deus precisasse. É uma dessas coisas que Deus fala para Salomão quando estabelece que daria para Salomão o privilégio de construir o templo, não porque Deus precisasse, mas porque o povo precisa.
Nós precisamos ter essa noção e estabelecer na nossa vida cristã que nós precisamos de Deus, que nós precisamos dele na nossa vida, que nós precisamos entender qual é a vontade, ou se submeter a ela, orar para que a vontade de Deus se encontre com a nossa. Não que a vontade de Deus vai mudar, mas porque ele tem a capacidade de mudar a nossa vontade. Nós devemos estabelecer que nós devemos lutar para ser o que Deus quer de nós, não o que nós queremos para a nossa própria vida. Quando a nossa vontade se ajunta com a vontade de Deus, a gente começa a entender quem Deus é, começa a entender o seu caráter e quem Ele é e quanto Ele é importante para mim e para você. E nesse momento da história, Deus está aqui, trouxe o seu povo de forma milagrosa para que reconstruíssem o templo, reconstruíssem Jerusalém, reconstruíssem a adoração daquele lugar que ele tinha dado a Abraão para que os povos olhassem e pudessem ver na maneira de viver daquele povo quem Deus é. Às vezes a gente tem um tempo para muita coisa, mas a gente esquece que esse tempo tem que mostrar a glória de Deus e nós, como povo dele, neste local, devemos ser um referencial para o mundo aí fora de como Deus quer que nós vivamos. Não porque nós temos ódio das pessoas fora, não porque nós discordamos somente da sua forma de viver, mas porque nós queremos viver da forma que Deus quer que a gente viva. Que a gente quer que a vontade de Deus seja a nossa vontade. Que a gente quer criar os nossos filhos conforme Ele quer. Que a gente quer mimar os nossos netos conforme Deus mimaria. Que a gente quer viver e ter uma vida que reflita a glória dEle e demonstre quem Ele é. E nesse momento, quando essas pessoas estão reconstruindo o altar, elas começam a estabelecer, desde o capítulo 3, versículo 1, alguns critérios muito interessantes. Primeiro, eles têm medo. Eles têm medo do povo que está lá fora, o povo que está cercando, o povo que quer impedir que aquela obra seja feita. Eles têm medo das dificuldades que vão passar, eles têm medo de serem assaltados, de serem mortos durante a construção, porque a vontade de Deus não bate com a vontade do mundo. As pessoas que estavam lá durante 70 anos achavam que aquele lugar era deles. Como nos 400 anos, quando volta, existe um povo morando ali, um povo que não conhece a Deus. A gente tem que entender que Deus tem que mudar o nosso coração para que a gente entenda que a gente vai enfrentar dificuldades no cumprimento da sua vontade, que muitas vezes a gente vai ter que correr alguns riscos. Risco de ser chamado de tolo. Por exemplo, quando está sendo construída a muralha, os inimigos de Israel, eles vão falar o quê? Que aquele muro não vai ficar de pé. Que aquele muro vai cair. Depois eles começam a ameaçar ao ponto de eles terem que trabalhar com uma colher de pedreiro na mão e uma espada na outra. O medo acontece porque nós não somos desse mundo, como Jesus disse. Nós muitas vezes estamos procurando a aprovação deste mundo para o que a gente está fazendo. E muitas vezes esquecemos da aprovação de Deus. Deus nos colocou ali para mostrar que Ele pode fazer, pode restabelecer, pode reconstruir o muro. Para que as pessoas, desde as de fora, mas principalmente para a gente que muitas vezes está medroso com o que Deus pode fazer e desesperados com as situações que acontecem na nossa vida, perceber que Deus pode fazer mais. Ele está se mostrando nessas dificuldades para estabelecer que Ele está criando um povo que quer que seja forte, parecido com Ele. Um povo que está pouco se mexendo para os perigos e para as dificuldades e pouco se preocupado com a opinião de algumas coisas que a gente considera importantes que deveriam ter sido deixadas de lado. Eu fico impressionado que quantas vezes a gente fica estabelecendo o nosso critério de aprovação de Deus pelo que as pessoas de fora dizem. E quantas vezes a gente está fazendo a coisa certa e as pessoas de fora estão falando que está errado? Quantas vezes a gente está fazendo a coisa certa e a Assembleia da Igreja diz que a gente está fazendo a coisa errada? Quantas vezes a gente está deixando de fazer a coisa certa porque a gente criou documentos, a gente criou processo, a gente criou um estatuto que não deixa a gente
trabalhar para a glória de Deus? Quantas vezes a gente está baseado na burocracia, está esquecendo da bibliocracia? Quantas vezes a gente está estabelecendo um processo que a gente está parecendo mais uma instituição governamental, uma instituição burocrática, e esquece que Deus está procurando trabalhar com pessoas? Quantas vezes na nossa família a gente está preocupado com o nome da nossa família e está menos preocupado de falar quem Deus é para os nossos queridos? Quantos dos nossos filhos, quantos dos nossos queridos, e essa pergunta que eu faço para mim, e quero compartilhar com vocês, que estão fora da igreja porque a gente deu mais valor a regras, deu mais valor ao que a gente acha, a princípios que a gente diz que são batistas e não são. E a gente perdeu família, perdeu pessoas por causa de música, por causa de comportamento, ou porque esqueceu os mais jovens de que a igreja é uma igreja de todos. Uma igreja de todos. E que todos que conhecem a graça de Deus. E que todos, à sua maneira, vão louvar e vão exaltar. Quantas vezes a gente está preocupado e os nossos inimigos, eles se tornam inimigos porque a gente quer que nesse caso aqui a questão era estabelecer muros, reconstruir o templo e fazer um paralelo, que o nosso objetivo aqui não é só construir templos, não que isso esteja errado, mas é construir o templo de Deus, formado por pessoas diferentes. Quantas vezes a gente está perdido nisso e a gente está focando na coisa absolutamente equivocada? Quantas vezes a gente está perdendo coisas importantes por causa de coisas menos importantes? Nós estamos trocando de excelência por coisas importantes. E nesse critério, Deus começa a mover para que isso seja feito. Deus estabelece proteção, eles começam a aprender a se proteger, eles começam a aprender, mas eles começam a ver que Deus pode usar aquelas pessoas que estavam sendo consideradas medíocres para que os muros fossem reerguidos, para que Jerusalém fosse reconstruída, para que a história de Deus fosse demonstrada de forma palpável para as pessoas que estão lá. Olha que interessante. E aí eles começam a reconstruir. No capítulo 3, versículo 10, eles começam a reconstruir os alicerces. Mas olha que interessante. Eles, antes de reconstruir os alicerces, eles reconstroem o culto a Deus. Eles começam a fazer os sacrifícios. Eles começam a fazer as reuniões. Eles estabelecem as festas. Eles estabelecem a adoração a Deus. Estabelecem uma forma que eles possam lembrar que é o Deus que está levando a eles a reconstruir as coisas. Placas de templo são muito interessantes. Geralmente você vai na placa de um templo, você tem o nome lá do pastor da época, tem do construtor à época, às vezes você tem do grupo, do corpo diaconal à época, da diretoria. E eu lembro lá em Santo André que a única referência de quando o templo lá foi construído foi: este templo foi feito para a glória de Deus. Sabe o princípio que isso me ensina? Às vezes meu filho que é pastor está fazendo algumas coisas, está fazendo coisas corretas. E sabe a tentação que a gente tem, que é pai, a gente tem, de falar que é por causa da gente. Mas se o templo, os nossos filhos foram feitos para a glória de Deus, a gente tem que ver que quando a gente obedece, existe um Deus que é fiel, que faz muito mais do que a gente pensa. Outro dia teve um sujeitinho, um pastor, excluído, porque fez coisa muito errada, atrapalhou muito o meu filho, e ele começou a espalhar para as pessoas que era ele que tinha discipulado o meu filho, procurando enganar uma igreja para que aceite ele como pastor daquela comunidade. A gente tem que tomar cuidado.
Porque existe um Deus que não divide a sua glória com ninguém. Se Deus está estabelecendo a sua família para que ela reflita a glória de Deus que você diz que serve. Se Deus fez isso, Ele não divide a glória com ninguém. É a glória dele que tem que permanecer na nossa descendência, na nossa herança, daqueles que vão proceder a gente. Quantas vezes a gente está preocupado em mostrar que somos nós? É interessante quando a gente faz o contrário. Mostra que foi Deus. A gente começa a perceber que Ele honra a nossa vida. Eu estava pensando assim, e a gente que é pastor ou a gente que é crente, a gente tem que ser mais honesto. Os nossos filhos sabem quem nós somos, sabem os nossos defeitos. Sabe quando a gente tem impaciência, quando a gente não faz o que deveria, quando a gente mente, quando a gente faz um monte de coisa errada. E um dia eu estava falando, orando assim a Deus, assim, Senhor, meu filho está no ministério. E sabe, eu não vejo que eu seja pessoa tão especial assim. Eu estava preocupado com ele. Aí um dia Deus me dá uns privilégios. Primeiro, eu acordo de madrugada, vou abrir a porta do quarto dele e está lá lendo o Bíblia e orando. É a única coisa que eu posso dizer que é graças a ele. Porque eu não sou um pai tão bom assim. Mas Deus é bom. E Deus é que faz todas as coisas. É Deus. Deus está permitindo que um grupo de pessoas que foram humilhadas, que foram menosprezadas, fizessem coisas grandiosas para Deus, porque elas sabiam que o seu trabalho só poderia ir para frente se Deus fizesse. Se Deus fizesse. Naquele momento, todos os líderes, todos os perseguidores, todas as suas capacidades, inclusive as suas dificuldades internas, elas são colocadas de lado porque existe um Deus que está agindo no povo que a gente não espera. Aliás, a escolha de Israel é um negócio muito estranho, historicamente falando. É um povo pequeno, não é tão conhecido. É um povo pequeno. Na época que foi chamado, a Suméria era o lugar mais conhecido do mundo. Muitos caldeus era muito importante. Todas as coisas que a gente tem hoje em dia, muitas das coisas que a gente tem hoje em dia, por exemplo, horário de 24 horas por dia, 60 minutos e 60 segundos, vem de lá. Muitas dessas coisas vêm de lá. Mas eles escolhem tirar o seu povo do lugar que era o mais evoluído, o mais intelectual, era o destaque no mundo, e leva para um lugar estranho, pequeno, desconhecido, não relevante, para estabelecer ali um povo que ele estaria deixando a sua marca neles. E hoje, século XXI, por exemplo, a gente vê que grande parte dos ganhadores do Nobel vieram de Israel. Vieram de um povo pequeno, uma nação não muito grande. E aí eu lembro do clamor lá no livro de Salmos que diz: quem é o homem para que Deus possa ter alguma misericórdia dele? E depois estabelece que pouco menor do que os anjos criou, mas que Deus nos criou para a sua glória. Sempre é a figura de Deus na frente. E quando eles olham isso, os construtores, depois de restabelecer o culto a Deus, depois de restabelecer os sacrifícios, de restabelecer a festa dos tabernáculos, ou a festa das tendas, que mostra que Deus tabernaculou, que Deus está entre eles, eles começam no versículo 10 a inaugurar, a mostrar que os alicerces foram reconstruídos. Que os alicerces foram reconstruídos. Sabe o que a gente tem que fazer? Estabelecer os alicerces da nossa vida cristã e da nossa denominação e de quem nós representamos e de onde a gente está. Eu nunca vi nós, e aí eu vou falar como bom batista, porque eu não vou falar mal dos outros, mas nós somos todos iguais nessa noite. Nós nos desviamos muitas vezes da palavra de Deus. Nós escolhemos outras coisas para substituí-las. Lá em Ebenezer, nós tivemos a coragem que demorou 5 anos para ser feito, de mudar o nosso estatuto. Nós tínhamos um estatuto com 58
Cara, não é versículo, como chama? Artigos. É porque parecia que era mais importante que a Bíblia. E anexo ao nosso estatuto, nós tínhamos um documento grande chamado Regimento Interno, que controlava todas as coisas. Nós tivemos a coragem de mudar a forma de gerir, a forma de caminhar para deixar ela mais prática, e nós abandonamos, rasgamos, jogamos no lixo o nosso regimento interno. Nós recomeçamos para entender que a gente não pode esquecer o que Deus fez no passado, mas a metodologia mudou, a forma mudou. Naquela época os estatutos eram feitos assim, os regimentos internos eram feitos bastante burocráticos mesmo. Se acreditavam por causa da mudança do Código Civil que a gente tinha que pontuar um monte de coisa. E assim que muitas igrejas ficaram mancas, ficaram presas e não conseguiram andar. Porque tudo tinha que ver naquele regimento que foi feito para 100 vezes, mas se tornou maldição entre nós. Ao ponto de alguns crentes usarem isso para tentar bloquear qualquer mudança. Porque o mais importante para a gente batista é a gente ter a nossa assembleia. Gente, regimento interno, assembleia, tudo isso só faz sentido se Deus estiver no centro e se Deus for nossa prioridade. A gente tem que ter coragem de abandonar algumas coisas antigas, porque Deus pode fazer muito mais. Foi bom naquela época, foi necessário naquela época. Não estou criticando. Tentaram fazer o melhor, só que ficamos presos. A ponto de a gente viver mais para ter assembleia, para falar que não tinha o que tratar, do que tratar as coisas. E na nossa vida cotidiana a gente pode ter várias coisas assim. A gente estabelece algumas coisas que são impossíveis de viver. A gente tem que voltar ao privilégio de saber que o nosso alicerce é a palavra de Deus. Como os bons batistas temos os nossos, que dizem que são diferenciais. E o diferencial que não é diferente para nenhuma denominação, sabe qual é? Que a Bíblia é a única regra de fé e prática. Eu cansei de ver crente que sabe as regras do estatuto e do regimento, mas não sabe onde se encontra o livro de Isaías. Porque o livro de Isaías é difícil de achar, né? Quem sabe? Mas o que eu quero dizer aqui, na nossa própria vida cotidiana, quantas vezes a gente está perdendo porque a gente está sendo extremamente burocrático. Deus não estabeleceu a sua igreja para ser um conjunto de regras. Deus estabeleceu a sua igreja para ser um organismo vivo, que se multiplica, que tem pessoas novas, que está aberto a receber pessoas novas e que está aberto a novas experiências. Amo muito meus filhos. Tenho muita saudade de quando eles eram crianças. Eles eram muito engraçados. Eu gostava muito de ver o Vinícius falar que estava vendo no leilão. Agora eu vou ver meu neto falar isso. Mas se a gente ficar preso a isso, nossos filhos não vão crescer, não vão ter sua experiência, não vão ter o seu casamento, não vão ter sua profissão, não vão poder se desenvolver com maturidade e serem crentes e pessoas completas. A gente tem que estar preparado para que a gente possa sair de cena. E a nova geração possa assumir. A gente tem que estar preparado, que talvez a gente mude a nossa ênfase de ministério. Quando eu era mais novo, eu trabalhava com juventude. E era pedido. Mas eu fui crescendo e fui mudando de função, porque a gente tem que crescer. Aguarde o dia que eu vou ser líder de terceira idade. Eu já estou com 57 anos, já estou contando que eu tenho 13 anos para isso. Porque daqui a 13 anos eu posso me aposentar. Mas o que eu quero dizer? É ver Deus. É saber que você tem vontade, que o alicerce está sendo reconstruído, é o alicerce da vontade do Senhor, de mostrar a glória do Senhor para as pessoas, de entender e receber essa vontade na nossa vida. É ter coragem de mudar algumas coisas que o alicerce permanece. Porque podem ter destruído os muros, podem ter levado as coisas fora, mas o Senhor permanece entre nós. E a gente tem que restabelecer na nossa vida esse culto de adoração e louvor a Deus. Mesmo com todas as crises e problemas. Só que é muito interessante
eles começam, terminaram os alicerces, versículo 10, o texto do Senhor, os sacerdotes puseram suas vestes e tomaram seus lugares para tocar trombetas. Trombetas. Esse ano é político. O que a gente vai ver de sacerdote tocando trombeta para candidato, para ideologia, para que a gente chamar para tocar trombeta, que Deus está agindo nesse mundo. Está tocando trombeta porque Deus continua libertando. Para tocar trombeta que o nosso batistério continua a ser usado. Para tocar trombeta que vidas estão sendo transformadas. Para tocar trombeta que eu sou o melhor marido do que quando eu casei. Que a minha mulher é mais feliz hoje do que quando ela casou comigo. Que os meus filhos estão melhores criados do que antes. Sabe onde está isso? Na sua Bíblia, parábola dos 10 talentos, quando fala como a gente deve esperar até Jesus voltar. Sabe o que aquela palavra diz? Que Deus te deu alguma coisa na mão, para que você multiplique aquilo e Ele possa falar. Então, todas as suas limitações, que você multiplicou o dom do talento que Deus te deu. Um Deus dá 5, outro Deus dá 3, outro Deus dá 1. Sabe? Deus vai te cobrar e vai me cobrar se eu peguei o pouco que Ele me deu, que eu não tinha nem capacidade, para que eu entregue para Deus melhor. Que eu entregue uma esposa melhor, que eu entregue filhos melhores, que eu entregue um ministério melhor, que eu entregue um profissional melhor, que eu entregue uma história melhor. Deus vai me cobrar absolutamente isso. É para isso que eu tenho que tocar trombeta. Todos esses versículos lá que Jesus termina com a parábola dos 10 talentos falam sobre sua volta. E que a gente tem que entregar melhor do que a gente recebeu. Para Deus falar para mim e para você que nós somos pior do povo que no mundo Ele vai nos colocar. Mas tudo tem a ver com Ele, que nos dá o talento, que nos dá a possibilidade de servir e nos orienta como fazer. Mas voltando para esse texto, eles colocam e trocam trombetas para falar quem Deus é. Que Ele está reconstruindo os alicerces, porque Ele possibilitou que o povo voltasse para ali, que o povo restabelecesse o culto a Deus naquele lugar que estava abandonado, que aquele lugar que estava destruído, que o nome de Deus estava sendo levado de novo, e que os levitas, descendentes daqueles que tocavam, que cuidavam do templo, que eram os faxineiros, que era o pessoal que cuidava da organização, que era o pessoal que até, inclusive, poucos cuidavam da adoração a Deus, que esses estabelecessem esses levitas, mostrando que a ordem voltou, que Deus voltou. Não que Deus tivesse deixado de ir, mas que Deus voltou, porque eu voltei a ver que Deus me trouxe aqui para fazer diferença. Como Deus trouxe você para fazer diferença na sua casa, no seu emprego, na sua igreja. Deus trouxe para que a gente mudasse a história. Que estabelecesse a adoração a Deus, que estabelecesse as formas, que estabelecesse ação de graça, louvores. Como eu fiquei feliz hoje na hora do louvor, esses cantos que foram cantados hoje falam muito ao meu coração. Aliás, talvez se tivesse feito a escolha, talvez escolhesse esses livros. Mas graças a Deus não fui eu, porque vocês escolheram os livros que eu precisava ouvir. É sobre ele a história. Que a gente continue e volte a entoar cânticos. E que a gente possa entender que quando a gente se submete à vontade dele, a gente vai entender o cântico que eles entoam. Que é, ele é bom. O seu amor por Israel, por nós, sua igreja, dura para sempre. Confesso para vocês que algumas vezes nas igrejas, eu tive vontade de não participar. Algumas vezes eu vivi épocas que a igreja estava conturbada. Que a igreja estava dizendo que a gente estava desanimado. Porque a gente estava olhando para o ponto errado, estava olhando para nós. Participei de algumas vezes que tiveram divisão, brigas internas.
Alguns momentos na minha família eu quis estar junto. Teve vezes que eu tive vontade de voltar para casa. Mas sabe por quê? Porque eu tinha esquecido que Deus é bom. Eu tinha esquecido que Ele tem misericórdia e que o seu amor dura para sempre. Eu tinha esquecido quem eu devia ser na minha família. Nunca deixei de voltar para casa, tá? Nunca troquei minha esposa. Nunca fiz nada disso. Mas às vezes eu fiz mais por obrigação do que pela alegria de estar junto. Sabe aquela história do pastor? Que a mãe dele acorda de manhã para ir para a igreja, porque o pastor da igreja não pode não ir. Às vezes a gente é diário, às vezes a gente, pessoas estão esperando a gente, e a gente só está batendo cartão. A gente está perdendo a alegria do Senhor, porque a gente está esquecendo que nós estamos aqui para declarar um para o outro que Ele é bom. E o seu amor para a gente dura para sempre. Para a gente ver como o filho está dando trabalho, filho dá trabalho. Vamos ser sinceros. Esposa dá trabalho, marido dá trabalho, filho dá trabalho. Quem não dá trabalho? Sogra, quem não diga, dá muito trabalho. Mas eu também dou trabalho. E se a gente não tiver o foco que Deus é misericordioso e que Ele é bom e que nós somos a resposta de Deus para esses momentos, a gente vai se perder. A gente vai esquecer. Há momentos na vida dos meus filhos que eu fiquei muito irado, mas há momentos que eu fiquei muito feliz. E entender que Deus é bom. Que Ele me deu os filhos para povoar o céu no inferno. Que Ele deu possibilidade de ter filhos para que Ele possa continuar o seu nome, não o meu. Para que Ele possa demonstrar o amor para os meus filhos. E agora pelo meu neto, pela minha novinha linda. Estabelecer que a gente pode ter momentos de crise, momentos de cativeiro, momentos de dificuldade. Mas que Ele é bom, porque o seu alicerce está reconstruído entre nós. Porque sua palavra faz sentido para mim e para você. Que ela é realidade nas nossas vidas. Que ela estabelece como a gente deve agir. E que ela é a única maneira que a gente tem para fazer feliz quem está do nosso lado. Porque o objetivo nem é fazer ele feliz. É fazer por ele o que Deus faria. Por isso que os maridos são motivados a dar sua vida pela sua esposa. É totalmente diferente do que o mundo defende. É isso que a gente tem que estabelecer. Esses padrões. E olha o que acontece. O povo de Deus ouve em alta voz. Porque os alicerces retornaram. Porque Deus, entre aspas, retornou. Porque a sua glória está sendo demonstrada de novo. Porque nós não tínhamos a capacidade, mas Ele nos capacitou. Ele fez, Ele fez, Ele fez. Porque está mostrando a sua glória para que eu confie mais nele. E conheça Ele pessoalmente e estabeleça na minha vida que é Ele que eu devo seguir, obedecer. E é com Ele que eu quero ser parecido. Mas olha só que interessante. O povo louva. Aí acontece algo interessantíssimo. Os mais idosos, os mais experientes, eles olham para os alicerces e começam a chorar. Sabe por que eles começam a chorar? Porque eles conheciam a glória do antigo tempo. Porque eles viram Deus ser louvado ali. Porque eles viram sacrifícios sendo feitos. Porque eles viram a adoração ali. Eles choraram porque um dia o templo do Senhor foi destruído. Eles choraram porque eles tinham lembranças muito boas de Deus na idade que eles estavam para fazer isso. Eles tinham um bom referencial, eles entendiam isso. E eles ficaram tristes ao ponto de chorar. Agora, um dos cuidados que a gente tem que ter é que eles estavam chorando pelo antigo templo. E não tem problema. Mas o problema é que se eles ficarem olhando para o antigo tempo e achar que só Deus só agia ali. Que Deus só fazia daquela forma. Que só ali Deus foi adorado, que a forma de adoração perfeita era só no antigo tempo. Ao mesmo tempo que eles estão chorando por causa da saudade. E isso não é um sentimento ruim, gente. Os jovens estão olhando para o
alicerces, para os mesmos alicerces, para as mesmas coisas. E os jovens estão agradecendo a Deus, estão dando gritos de alegria, porque eles tinham ideia de que Deus iria continuar agindo. Só que o que dividia os dois é que alguns já tinham visto isso acontecer. E os novos estavam vendo isso acontecer agora. Eles estavam felizes porque Deus fez, mas porque Ele fará muito mais. Eles não conheceram os tijolos um ensinando o outro. Eles não tinham tido essa mesma experiência que os mais experientes que eu tive. Mas eles estavam tendo hoje a experiência que esses mais antigos tinham, mas de um ponto de vista completamente diferente. Dá para entender isso? A tristeza de um é porque eles viram a humilhação, mas porque eles lembravam o que Deus fazia. A alegria de uns é porque eles não conheceram o que Deus fez anteriormente, que só ouviram falar. Mas eles tinham certeza que aquele Deus que fez aqueles alicerces faria muito mais. Não há problema da gente ficar mais velhinho e sentir saudade das coisas. E eu tenho muita saudade de algumas coisas antigas também. Não sou diferente de ninguém. Tenho saudade de algumas coisas que a gente fazia antigamente. Mas a perfeição não está ali. Mas ao mesmo tempo, quando eu vejo Deus fazer coisas novas, eu sei que essas coisas novas é Deus agindo com misericórdia para a gente. E sabendo que Ele pode fazer muito mais. Desde nos capacitar para reconstruir aquilo que eu nem conheci, até trazer coisas novas. Sabe? A gente tem que parar e olhar que o nosso casamento foi muito bom no passado e esquecer que ele pode ser muito bom agora. A gente tem que parar e pensar que só a igreja antiga era que era boa, mas estabelecer que ela pode ser boa agora. Mas ao mesmo tempo, quando eu estou do outro lado, eu não posso esquecer que para alguns o casamento antigo foi muito bom e eles têm que se alegrar com isso, tem que ter saudade mesmo. Eu não posso esquecer que eles estão certos de chorar. Mas eu não posso estabelecer que eles têm que gritar alegria como eu estou gritando. Ao mesmo tempo, eu não posso achar o grito de alegria dos jovens como fosse uma afronta ao meu passado. Dá para entender? Uma coisa que a gente tem que unir aqui no alicerce. Se foi bom no passado, vai ser no presente. Se eu estou construindo agora, é porque teve gente antes que fez também. Eu não posso desprezá-los. A gente tem que caminhar juntos. E por incrível que pareça, o grito de adoração e louvor a Deus é o mesmo das lágrimas de saudade. Um não contrapõe ao outro. Um não ofende ao outro. Um não é uma afronta ao outro. É cada um entendendo que da posição que ele está, ele vai ter uma visão completamente diferente. Ele vai lembrar de coisas, alguns com uma saudade gostosa, e vai chorar. Mas outros vão olhar e ver coisas novas. E não está errado. Aqui não há uma repreensão a esses gritos e essas lágrimas. Aqui está um texto que mostra que tanto as lágrimas como os gritos são uma forma de celebração a Deus. Não é brigando novo com velho, idoso, antigo, mais crente, ou novo. Entre si, é cada um curtindo o seu sentimento e querendo que a pessoa continue a ter o seu sentimento de alegria pelo passado, que continue a ter sua saudade, e que o outro continue a ter esperança, e que o mesmo alicerce, que vem ser um alicerce que divide idosos e jovens, velhos e crianças, que estabeleça divisão, mas aquele alicerce é o alicerce da união. Porque alguns
que estão chorando, eles têm muito mais experiência que eu. E viveram muito mais de Deus. E eles têm saudade disso. Mas outros estão começando a ver agora. E se alegram. Você sabe, quando eu era criança, eu comecei a entender como o sistema decimal funcionava. E lembra quando você era criança que a professora, quando você escrevia no caderno de 1 até 10? Vocês lembram disso? E aí você ficou feliz? Aí eu percebi que o 1 vinha para cá e fazia isso. Aí eu estava vindo para a escola todo feliz, falando, hoje eu fiz até 100. Mereço o Nobel da Matemática. Eu nem sabia o que era o Nobel da Matemática, tá? Aí meu irmão olha para mim e fala, pois eu contei até 1000. E honestamente eu tenho dúvida se ele contou até 1000, mas tudo bem. Acho que eu quero dizer isso. É se alegrar com a conquista, com a experiência, mas se alegrar os dois, ou em lágrimas, ou em gritos, que Deus estabeleceu os seus alicerces, que Deus estabeleceu a sua adoração, e que este alicerce significa que Deus vai continuar falando com esses que choravam, mas que Deus também falaria com esses que estavam gritando. Que ali não é um momento de tristeza, ou de briga, ou de intriga, ou de diferença. Mas é Deus se apresentando de uma forma que para o idoso é importante lembrar o passado. E que para o jovem é importante ter perspectiva no futuro. Não, o problema não está na saudade ou na expectativa. Está na gente se unir no alicerce para conhecer mais intimamente Deus e saber que se lá ele mandou esse povo para o cativeiro, saber que ele foi fiel desde os tempos do Egito, que ele foi lá, que chamou Abraão no passado, que ele está estabelecendo a sua história. Eu faço parte dela até esse determinado momento, mas a nova geração vai assumir. E daqui a pouco é eles que vão chorar de saudade. Novos vão gritar de esperança, mas a gente está junto. O que a gente não pode esquecer, que muitas igrejas esqueceram, e algumas estão definindo hoje porque não esqueceram disso. E que muitos pais estão esquecendo dessa realidade para entender que a gente tem que continuar. Que nós devemos alegrar quando os nossos filhos caminham. E entender que o mais importante é que todos nós estejamos alicerçados na palavra de Deus. Que todos nós entendamos o que Deus tem para fazer. Eu lembro quando eu era mais jovem, uma tia pegava muito no pé da gente. Hoje eu vejo de uma outra forma, mas nessa época eu não tinha tanta paciência. Eu era jovem. E ela começou a criticar tudo que era feito na igreja. Que a gente estava desviando a igreja do Senhor. Quando já se viu uma igreja do Senhor ter 120 adolescentes. Que isso não era de Deus. Que estavam tirando tudo que elas gostavam. E que essa juventude transviada, doida, maluca, estava fazendo a igreja se desviar doutrináriamente. Aí meu pai, poucas das vezes ele fez essa referência, estava desviado um tempinho e falou, que engraçado, né? Eu lembro quando eu era jovem, eu era a juventude transviada. A gente era malquisto por isso. Porque nós tentamos apenas repetir no erro do passado. Porque nós esquecemos o alicerce. Hoje, essa parte da juventude que eu vivi, e que eu vi muita gente boa se tirar das igrejas, é a igreja que está caminhando. Hoje eu sou idoso para alguns. Velhinho, acabado. Mas graças a Deus eu sou gordinho, porque a pele está esticada. Ninguém vai falar que eu estou com rugas. Mas o que eu quero falar? A gente podia ter alcançado muito mais se a gente permanecesse unido. As nossas famílias podiam ter feito muito mais se permanecessem unidas. Se a gente olhar o alicerce, a gente vai se preocupar de passar esse alicerce para as novas gerações, para os novos que entram. E sabe o que a gente vai passar junto? A experiência dessa realidade que Deus já agiu e que vai continuar agindo. A minha oração sabe que a gente seja uma comunidade onde as pessoas tenham suas lágrimas. Elas são importantes.
Os caras têm os seus gritos. Eu olho hoje meu filho sendo pastor, eu fico olhando o que eu concordo ou o que eu não concordo lá no ministério. Sabe o que eu falo para ele que eu não concordo? Nada. Eu só tenho a posição de me agradar pelo que Deus está fazendo através da vida dele. A gente não pode perder esse privilégio. Porque a gente não pode esquecer que é nada sobre a gente. É tudo sobre Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos faça ver isso. Que a gente restabeleça esperança entre nós. Que a gente saiba qual o real alicerce. Que a gente caminhe nele. E que a gente lembre que algumas coisas têm que ser mudadas para que a gente possa reconstruir. Que a gente lembre que a gente tem que se alegrar com aquele que é diferente da gente. Que a gente possa compreender que nós somos diferentes e que nós somos em face de lágrimas e de gritos. Mas de uma coisa que a gente não pode esquecer, que as nossas lágrimas sejam levadas ao mestre e que nossos gritos sejam de louvor e adoração. Amém? Podemos orar? Bom, mas pode orar por nós nesse momento? Senhor Deus, obrigado mais essa noite, obrigado por esse dia e obrigado por tua palavra, Senhor, que tem renovo em nossas vidas, em nossas mentes, que possamos acreditar sempre que o Senhor vai fazer o melhor para nós, que o Senhor está em nós, em todo, que possamos acreditar mais na tua palavra, mais no Senhor, antes mesmo de decidir qualquer coisa. Que o Senhor possa, Senhor, trazer alegria, Senhor, aos corações, aqueles que porventura têm tristeza, no sentido de que Deus não está ouvindo as nossas orações ou a oração dessa pessoa. Deus, cuida de nossa família, cuida da nossa igreja, abençoa o pastor Isidro nesse momento também, Senhor, que ele tenha já melhorado da situação dele. E, Senhor, muito obrigado mais uma vez por estar com cada um dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Irmão, eu devolvo a palavra para o irmão ou a gente encerra? Vamos orar para a bênção do Senhor? Repita comigo. Que a graça do Senhor Jesus, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, e as consolações sejam com todo o povo de Deus, reunidos para a honra e glória do nome dele. Amém. E amém. É tudo sobre ele. E é tudo sobre a igreja. Deus abençoe. Bom domingo. Que Deus te proteja. E que nessa semana você possa ser abençoado por isso. Obrigado, irmãos. Deus abençoe.